Esta pergunta maravilhosa, qual livro que marcou a minha vida, é um livro interessante, porque era um pré-livro. E até hoje eu me recordo das leituras, por incrível que pareça. Ficaram na minha memória, que foi a cartilha O Barquinho Amarelo. Mas assim, o que era interessante nesse livro eram as imagens, né? Eram muito coloridas. Então, cada aventura do Marcelo e da Rosinha, uma página puxava outra aventura. Porque a leitura ela tem que ser assim, né? Uma aventura, uma coisa dinâmica. E a gente, enquanto criança, a gente se divertia. Eu viajava. Ali quando o azulão estava naquele céu azul, quando a gente descobria os ovos da galinha cocota, me parece que ainda tinha uma piabinha também. Então era uma aventura mesmo que a gente fazia com aqueles dois meninos, né? A menina, a Rosinha e o Marcelo. E interessante é que o livro não era muito fininho, não, era um livro até grosso. Mas assim, a gente não se enfadava, né, em ler aquele livro. A gente, pelo contrário, pelo menos eu, cada vez que eu aprendi a ler mais eu queria ler o livro. E não era uma leitura estática, porque, como eu falei, cada página puxava outra aventura, né? A gente estava discutindo, nossa, o que vai ser agora, dessa vez? E a criança é assim mesmo, a criança gosta de motivação, né, na leitura, algo que seja interessante, que seja do mundo dela, né? A aventura, a brincadeira, os animais, né? Os animais. Então, a autora desse livro, eu tenho certeza que eu não sou a única, né, que lembra do Barquinho Amarelo. E é simples, né? O Barquinho Amarelo. E esse livro, ele trabalhava muito essa questão das cores, porque a leitura infantil, ela tem isso também, né, com relação à arte. As artes visuais, que também desempenham um papel fundamental, né, na motivação da criança. Eu vou ler aqui um poema bem curtinho do Léo Cunha, que diz assim: ditado. Todo ditado tem exceção, mas vale um sonho voando do que dois na mão. Bem, o livro que marcou a minha vida foi O Outro Lado da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. E esse livro marcou a minha vida porque ele traz a história de Noelle Page. A personagem, ela nasce em uma vulnerabilidade econômica muito grande e ela consegue, ao longo da narrativa, galgar o seu caminho até se tornar uma das maiores atrizes do mundo. E esse livro, né, especificamente esta personagem, eles me motivaram a procurar também trilhar os mesmos caminhos, uma vez que ela faz isso de maneira sozinha e meritocrata, né? Então, assim, foi isso que me fez ter a força de vontade e a motivação mesmo para que eu chegasse mais longe do que a minha realidade permitia na época da leitura desse livro. E o livro que marcou a minha vida foi Mais Pesado que o Céu, escrito por Charles Cross. É uma biografia do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. E foi por meio dessa leitura que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida do meu ídolo, desde a sua infância até os seus últimos dias, de uma maneira muito intimista. Você consegue visualizar todas as situações, os conflitos, as alegrias. Parece até que você está vivendo cada momento com aquela pessoa e a história dela também se torna a sua história. É tão poderoso que tem momentos que você acha que, se parar de ler em determinado ponto, você pode parar o tempo, mesmo que esse tempo seja o passado. A leitura, ela tem um poder incrível. E não é só o poder de voltar ao passado e congelar o tempo. É o poder também de mudar o futuro. Acriano, seja leitor. Então, Acriano, seja leitor. Acriano, seja um leitor.